a gente sempre focou nisso, no que eu entrego para o cliente, qual é a qualidade do que eu entrego para o cliente, além de compliance, né? Além de atender o fisco. Então a Rossi sempre está nessa crescente de como é que eu consigo melhorar, como é que eu consigo atender o meu cliente, não olhando só para o fisco. Para mim, fisco é beabá. Eu não posso ir para uma reunião com o meu cliente falando para ele que eu vou entregar uma DCTF web, que eu vou entregar uma REIF. Para ele isso é indiferente, é o quanto eu consigo ajudar ele para tomar a decisão, né? É isso que a gente sempre foca. Então saber se posicionar como um consultor de negócio e parceiro do cliente, alguém que vai realmente, né, e se estruturar para que você consiga fazer isso, para que você não fique preso no processo, em ficar fazendo tarefas repetitivas. Acho que a primeira coisa para quem vai começar um negócio é entender, eu não posso entrar, no começo é difícil, né? Mas se eu fizer o operacional, eu não vou conseguir olhar para a estratégia do meu negócio. Como que a gente faz um mapa para definir e desenhar produtos? Foi uma pergunta ótima. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mooncast, esse que é o maior podcast de marketing, vendas, gestão e estratégia para você aí, meu amigo contador, minha amiga contadora. Esse é um ambiente, é um programa, né, semanal, que a gente faz com muito carinho, pensando em levar o melhor conteúdo aí para você, e eu sempre fico muito feliz quando eu recebo um feedback positivo aí de quem tá assistindo e acompanhando o podcast, seja indo pro trabalho no Spotify, seja no YouTube, dentro da sua casa, quando chega em casa cansado do trabalho. Se você é uma pessoa que acompanha a gente já faz algum tempo aí, né, a gente começou esse ano essa iniciativa, já deixa o seu like aí, se você não for inscrito ainda, se inscreve aí no nosso canal e deixa um comentário, né? Faz uma pergunta aí pro nosso convidado, faz uma sugestão de convidados também pro nosso programa. É sempre um prazer ter você aqui com a gente, tá? E você que não me conhece, sou o Matheus Santos, sou fundador e CEO da Moonflag, a maior assessoria de marketing e vendas para contadores do Brasil, com quase R$500 mil em novos negócios gerados para contadores só esse ano. Imagina que mais ou menos daí 70%, 75% acaba sendo negócios fixos, recorrentes. Então a gente está falando de o ano de 2026, nossos clientes faturarem mais de R$4.800.000 apenas com o que veio através da internet, um mar de possibilidades aí. E a gente vai conversar hoje com uma pessoa que é muito especial, um cliente, um amigo, um cara que conheço há muitos anos, a Adjan Rossi. Seja muito bem-vinda. Obrigado, Matheus. Muito obrigado aí pela sua presença, Adjan. A gente se conheceu aí no início de jornada, cara. Você sabe que você pra mim é case, né? Porque até hoje eu tenho salvo a primeira mensagem que eu mandei pra você. É você e eu tenho o meu cliente mais antigo hoje, é um cliente chamado Personal Tax, que é de 2020 mesmo, e aí eu percebi que tava via LinkedIn ali no início, né, era no início do negócio e tal, e você foi um cara que eu conheci no LinkedIn, mandei uma mensagem, falei, Adjan, não sei o quê, vamos marcar uma conversa e tal, e tu me deu a oportunidade. Então, antes de mais nada, antes de você se apresentar, eu quero te agradecer por você estar aqui hoje, e você representa bastante aí pra gente. Ah, legal, eu que agradeço. Eu lembro também, meu Matheus, da primeira vez que eu vi, um pouquinho antes dessa mensagem que você mandou no LinkedIn, a gente tava numa Câmara Setorial, o Sescom, né, chamando o contador ali para falar de marketing na contabilidade. Sim. E eu brinco que eu vou pedir licença aqui, que na contabilidade tem alguns dinossauros, né, alguns escritórios que ainda estão muito no modelo antigo, e eu lembro que a hora que vocês começaram a falar como é que vocês faziam o trabalho, ainda na empresa de contabilidade que você atuava, né, na Attentive, e aí eu lembro que levantou um senhor de terno, muito bem avessoado, e disse, então é você que está batendo na porta do meu cliente, não sei se você vai lembrar disso. Eu lembro, cara. O Ivanildo estava apresentando no dia, falando, quebrando aquele paradigma. Presidente na época, não era? Quebrando o paradigma de que a contabilidade não tinha vedações mais para trabalhar com marketing, era o risco, né? O CRC era impositivo ali. Então eu lembro que foi a primeira vez que eu vi você e a primeira vez que a gente viu alguém atuando ativamente. Na época a gente estava trabalhando com outbound também no escritório. Sim. E aí a gente teve muita crítica ali e eu lembro desse... Então você tá batendo na porta do meu cliente, eu lembro até hoje disso. E lembro que foi a primeira vez que eu te vi e aí pouco tempo depois você me chamou no LinkedIn. É isso mesmo, porque aí a Moonflag em 2020 e aí a gente se conectou por ali. Eu não lembro de você naquele dia, né? Mas eu lembro desse debate, eu lembro que a gente foi, eu lembro de participar algumas vezes da Câmara e eu lembro dessa daí também. Mas se apresenta aí pra quem não te conhece, Adjan. Legal. Meu nome é Adjan Rossi, eu tenho 31 anos de contabilidade, eu digo que quase 40, eu tenho 4.9, né, de idade, mas eu comecei muito cedo na contabilidade. Meu pai tinha um escritório em casa, então eu escriturava livros ainda manuais para ele ali, e quando eu tinha meus 7, 8 anos de idade, mas efetivamente eu entrei no mercado contábil há 31 anos e tô nele até hoje. E você tem aí
um software, né, uma solução, uma tecnologia para o mercado. Você tem, aqui a gente tem dois lados que a gente vai falar bastante, né, que é a sua trajetória na Rossi, né, que é a tua empresa contábil, mas também, talvez você seja mais conhecido hoje no nosso mercado pela Uniconte. Sim, o que a Uniconte é para o mercado e conta um pouquinho dela, os números, a participação dela no mercado, enfim. A Uniconte é uma startup, né? Ela nasceu em 2018 ali, a partir de uma dor que eu tinha, né? Eu estava indo para o mercado procurando uma solução ali para captura de notificados de serviços tomados, né? Que era uma dor do mercado. Fiquei quase 2 anos procurando esse produto, não encontrei no mercado, achava algumas iscas, alguém ali pontuando alguma coisa assim. E aí decidi que aquilo era uma oportunidade e resolvi criar a Uniconte, né? A gente começou em 2019, dentro do escritório da Rossi, nasceu por conta da dor dele, né? Sim. Meus sócios da área de tecnologia, conhecidos, amigos meus pessoais, apresentei o projeto para eles, eles entraram para dentro do escritório, ficamos ali 1 ano desenvolvendo. A hora que a gente lançou o produto veio a pandemia, né? Foi uma situação ali inusitada, então a gente ficou muito tempo nesse cenário ali, e hoje a Uniconte é referência no mercado na área de serviços tomados. Acho que quando fala de serviços tomados hoje, todo mundo fala da Uniconte, né? Sim, a gente já tem mais de 1.000 clientes aí no mercado contábil hoje, atuando ali com a Uniconte, e o foco hoje, o cliente trata muito da qualidade do suporte e da dor que a gente atendeu, né? A gente fala que ninguém se aventurou no mercado a tratar assim a complexidade do produto, né? 5.570 prefeituras, 5.570 legislações correlacionadas. Então a gente focou muito nisso, focou muito no atendimento ao cliente. Eu sempre falo que quando a Uniconte nasceu, a única exigência que eu fiz para os meus sócios foi: a gente precisa ter um atendimento diferenciado. Eu sempre achava que era muito maltratado pelos fornecedores do mercado contábil, a gente não tinha um atendimento ali, não tinha um suporte, e a gente prezou muito por isso, e hoje a gente tem aí, além de ser referência no mercado, tem sido referência também em qualidade em atendimento. Sim, sim. E Adrian, você fala para mim que você tem 31 anos, né, de mercado de contabilidade, que é uma história que eu estava olhando um conteúdo teu recentemente, até antes da gente ter essa conversa aqui, onde você conta um pouco na história que você comprou a carteira do teu pai, né, que ele até tinha uma proposta para venda externa. Isso. E aí você compra a carteira, começa você e a tua irmã a trabalharem juntos, né, e aí, pelo que eu entendo, né, durante esse período aí de 31 anos de mercado contábil, vocês construíram um escritório de contabilidade muito bem sucedido, né, que é a Rossi. Eu tive o prazer de conhecer, visitei vocês lá, enfim, fica aqui na região, no centro de São Paulo. Isso. E tal, então, ou seja, é um escritório muito bem sucedido. Nesses 31 anos, cara, você respira contabilidade praticamente tua carreira inteira. Sua carreira inteira, né? E tem muita coisa aqui que eu quero observar sobre a sua trajetória, que eu acho interessante, que até me surgem dúvidas, né? Mas a primeira delas é o que você acredita que é o aprendizado, talvez, principal, que a cadeira de empresário contábil te entregou nesses 31 anos, que talvez se você estivesse em outros mercados você não teria aprendido, né? A gente sabe que existem empresários de vários setores, né? Então tem o empresário do setor financeiro, bancário, banqueiro, tem o empresário do setor de marketing, que é o meu caso, tem o empresário do setor audiovisual, o setor da saúde. Então cada setor tem uma dinâmica diferente, né? E o setor contábil tem suas particularidades. O que você acha que você, enquanto empresário contábil, aprendeu que você não aprenderia em outro lugar? Cara, eu acho que o tempo de adaptação às mudanças. O mercado contábil nos últimos 30 anos teve uma mudança muito frenética em relação à tecnologia. Eu sempre falo, e já falei em outras oportunidades, que o fisco sempre teve a tecnologia à sua disposição, capital, investimento para investir em tecnologia, e ele sempre punia o contador, exigindo novas obrigações, novos processos, e o contador não conseguia, né, atender isso. Então, assim, o cliente pagava o contador para o contador trabalhar para o fisco. É a visão sempre que o cliente tinha. Até por isso a profissão contábil foi muito desvalorizada, deixou de ser valorizada por muitos anos por esse cenário, né, pelo o contador trabalhar para o fisco só. Então o cliente não via valor nisso, porque você não tinha uma entrega. Mas com essa mudança, o tempo de adaptação, a chegada da tecnologia, eu presenciei. Eu coloquei o primeiro computador no escritório, eu presenciei o primeiro sistema que foi o imposto de renda da Receita, se não me engano, em 1996, digital. Então eu passei por toda essa transição, a junta comercial, a digitalização da junta comercial, que hoje é maravilhoso, mas quem fez o trabalho todo foi o contador no CDzinho ali, manualmente. Então, hoje a tecnologia está a favor do contador. Só que tem muita gente no mercado contábil ainda que não percebeu isso, que ainda está defasado, não está atualizado, não usa a tecnologia e não se adapta. Então, eu falo que o tempo em que você acompanha a transformação, ele é muito grande. Eu, quando comecei no escritório em 1993, finalzinho de 93, começo de 94, meu pai atendia só
sem demérito nenhum, mas só atendia negócios muito pequenos, bares, estacionamentos, coisas muito pequenas. E para mim, com o aprendizado que eu tinha Onde você morava? Qual região que era aqui de São Paulo? Cara, eu moro na Zona Norte, morei minha vida inteira na Zona Norte, Vila Maria, Vila Guilherme, não sai dali, Eu morei quando eu mudei aqui para São Paulo, sempre morei na Zona Norte. Legal, eu gosto muito da região. Eu vim do interior de São Paulo. Morei de Jaçanã, né? Meu pai veio muito novo para cá, meu pai, quando veio para cá, eu tinha uns 3 anos de idade, e aí ele se instalou na Vila Guilherme, fiquei muitos anos ali, e aí eu fiquei nesse fluxo, casei, continuei ali na Vila Maria, é o lugar que eu gosto muito ali. E aí o escritório sempre, ele atuava localmente, né? Os primeiros clientes, quando meu pai veio do interior, os primeiros clientes eram amigos, conhecidos que vieram do interior abrindo seus negócios, ou o boteco que ele tomava uma cerveja, a padaria que a gente comprava pão de manhã, era isso. E aí quando eu fui introduzido muito cedo, quando eu entrei no colegial, eu estava saindo do colegial técnico ali, eu fiz técnico em administração, eu não sou contador de formação, né, tem esse detalhe, eu sou empresário contábil, sou formado em administração, tanto técnico como superior. E eu sempre achava que a contabilidade era algo mais, que não dava para ficar naquilo ali de fazer um DARF, um DAS, ainda manual na época, né? E aí eu decidi que eu ia transformar o escritório do meu pai num escritório que fosse atender empresas que realmente precisassem da contabilidade. Eu digo que hoje, assim, eu até falei isso para vocês em algumas oportunidades lá atrás, quando a gente foi começar a trabalhar, de que qual é o perfil do nosso cliente. A gente não tem um nicho de segmento. O nosso nicho é o cliente que sabe do potencial que a contabilidade tem e que quer usar a contabilidade como ferramenta de apoio na tomada de decisão. Então, o nosso perfil de cliente sempre é esse, o empresário que sabe o valor da contabilidade e que quer utilizar ela. E a gente, nesse ciclo de quando eu comecei até hoje, a gente sempre focou nisso, no que eu entrego para o cliente, qual é a qualidade do que eu entrego para o cliente, além de compliance, né? Além de atender o fisco. Então, a Rossi sempre está nessa crescente de como é que eu consigo melhorar, como é que eu consigo atender o meu cliente, não olhando só para o fisco. Para mim, fisco é beabá. Eu não posso ir para uma reunião com o meu cliente falando para ele que eu vou entregar uma DCTF web, que eu vou entregar uma REIF. Para ele isso é indiferente, é o quanto eu consigo ajudar ele para tomar a decisão, né? É isso que a gente sempre foca. Atenção, tô interrompendo aqui esse episódio do Mooncast. Você, meu amigo, minha amiga, contador, contadora, você já aprendeu aqui no Mooncast, através dos maiores nomes da contabilidade no Brasil, que o futuro do setor contábil é ser um hub de soluções pro cliente. Acontece que você não sabe por onde começar isso, né? Então, chega. Eu vou trazer uma solução aí para você. E essa solução se chama Company Hero. A nossa parceria com a Company Hero vai transformar a sua empresa de contabilidade em um hub de soluções pro seu cliente. Dá só uma olhada. Com a Company Hero você pode ofertar planos de saúde pro seu cliente. Você não precisa ter uma área de paralegal aí dentro do seu escritório. Ou seja, você não precisa ter legalização, eles fazem tudo isso para você. Você pode oferecer endereço fiscal, que é um baita negócio e que fideliza e gera muito valor pro cliente. E o melhor de tudo, você vai oferecer tudo isso e vai ganhar grana. Vai aumentar a receita do seu escritório com a Company Hero. Agora, você quer saber o mais bombástico, o mais importante dessa parceria? Para você ativar sua parceria com a Company Hero, você vai clicar no link abaixo e vai mandar para eles um processo de legalização. E para isso, você vai pagar o valor de R$0. Você não vai pagar nada. A Company Hero vai te entregar um processo de alteração, abertura de empresa ou baixa de CNPJ totalmente gratuito. É o tipo de coisa que não dá para você pensar. Você tem que realmente clicar no link da descrição ou ler o QR Code, se cadastrar, ativar sua parceria com a Company Hero e aí sim começar a se posicionar como um hub de soluções para o seu cliente, porque eles vão te possibilitar isso. E o melhor, você vai começar tudo isso de graça. Clica aqui no link abaixo, é um benefício exclusivo para você que assiste o Mooncast. Sim, e assim, uma coisa, Adjan, que é um dos pontos que eu queria conversar aqui com você, você até mencionou quando a gente conversou ali, conversou não, né, quando você se lembra na Câmara Setorial, né, daquele encontro que a gente teve aí, que eram sempre muito bacanas os encontros da Câmara Setorial, né? Mas uma observação que eu tenho sobre o mercado de contabilidade em linhas gerais, principalmente em empresários de contabilidade, talvez até já consolidados, assim, porque você, vamos e convenhamos, né? Pelo escritório que você tinha, pela Rossi, cara, você provavelmente tinha uma boa receita, tem uma boa receita, um bom faturamento. Poderia, sem sombra de dúvidas, viver muito bem na Zona Norte, num lugar com certeza privilegiado ali, um excelente casa, excelente apartamento, excelente carro, excelente tudo. E isso me parece ser muito suficiente para a maior parte das empresas de contabilidade. Eu não vejo empresas de contabilidade tão ambiciosas. Eu não sei se eu estou me fazendo claro no que eu estou falando aqui, mas é um mercado que eu vejo muito mais passivo do que outros mercados que a gente enxerga. Você hoje está num mercado que é ao contrário disso. Ele é extremamente competitivo e, cara, nunca tá bom para uma empresa de tecnologia. Nunca você vai ver uma empresa de tecnologia, mas agora eu acho que vou dar uma segurada. Não existe isso nesse mercado. E, cara, você sai de um cenário e vai para um outro totalmente diferente. Primeiro, eu queria
uma opinião sobre se isso que eu tô falando pra você acha que isso faz sentido, se faz ou não faz, mas eu até tava falando com o Fernando, que é o meu sócio, um dos meus sócios, que eu tava falando, cara, eu não consigo entender como algumas pessoas simplesmente largam isso daqui, que é, sei lá, uma visão de futuro, uma visão de planejamento, de crescimento da empresa, deixam isso simplesmente escondido e trabalham como se, não sei, cara, se não tivesse uma direção. É uma coisa, pra mim, posso parecer até idiota aqui, mas eu acho muito impressionante. Tipo assim, eu acho muito impressionante, você simplesmente só, beleza, vou trabalhar e tal, não sei o que, vou trabalhar, mas sem um vislumbre pro futuro, sabe? E eu vejo muito isso no mercado contábil, cara, muito. Tipo assim, cara, eu tô aqui, vou lá, tô no meu escritório, trabalho um pouco e tal. Como é que vai estar daqui a 3 anos? Não sei, 1 ano, não sei também. Vamos ver aí, vai sair a reforma tributária. É um apego sempre ao fator que vai influenciar no técnico e operacional, mas não é um apego tipo assim, não, cara, vou mudar estrategicamente isso pra melhorar esse produto aqui. Não tô nem falando de vendas necessariamente, eu sei que sempre vai cair em vendas, é claro. Mas eu não vejo esse comportamento do mercado, eu queria compartilhar isso com você pra ver o que você acha. E você sai de um cenário confortável para começar um negócio do zero num mercado muito competitivo. Primeiro, o que eu tô falando faz sentido para você? Qual era o momento que você tava na roça quando você resolveu começar a Uniconte? E, cara, por que você resolveu entrar nessa pancadaria? E se você tava, talvez, ali, até mesmo perto de ter um desfrute maior do que você plantou ao longo dos anos, enfim? Eu acho que é bem isso mesmo. A gente vê isso no mercado contábil, não está errada a sua visão, não. Né? Tá, pelo contrário, a gente tem, eu digo que é um mercado muito estagnado no sentido do empresário, né? Uhum. Eu tenho uma renda ali, que é uma boa renda mensal, sim, não vou ficar rico com isso, mas tá bom. Mas tá bom, exato. Bom. Eu acho que muito pelo perfil, né? A gente tem pesquisas aí, que acho que hoje já são mais de 80 mil empresas contábeis. São quase 100. Quase 100, né? Oficialmente, acho que o último índice é 80 e poucos mil, e a gente tem 2% dessas empresas que faturam mais que 3 milhões ano. E aí a gente tem 80% delas que tem até 50 clientes, 100 clientes. Uhum. Então é muito o perfil do empresário, né? Você tem muitas empresas pequenas de contabilidade e... Porque contabilidade eu acho que é um bom negócio, dá dinheiro, né? O cara consegue ganhar bem, assim, pra média Brasil... Ele ganha bem, não tá mal. Os principais players do mundo hoje olham para uma receita recorrente, né? Em que países você tem contabilidade com receita recorrente, né? A gente já teve, eu participo muito ativamente de eventos e já tive a oportunidade de vários palestrantes de outros países que trabalham em contabilidade falar, cara, vocês têm um modelo que não se sustenta em lugar nenhum no mundo. O cara te paga todo mês para você fazer aquilo e o governo te cobra aquilo, né? Então, assim, é um mercado que a tua visão tá muito correta nesse sentido. Para mim, há um comodismo, realmente cria-se um comodismo um pouco pelo perfil, né? Você participa de eventos, que nem eu participo do Mastermind do Pedro Neri, e a gente tem ali 100 empresários, que tem um limitador, um ticket mínimo de faturamento ali dentro desses 2%, mas você tem 100 empresários no universo de 2%, de 20 mil que poderiam estar, de 2 mil que poderiam estar ali. Então a gente tem 2% e ele tem o grupo Scale, que é um grupo ali que tem os contadores que querem escalar e chegar a ser um master, mas a gente tem 500, 600, então de 100 mil empresas e não sei quantos contadores é muito mais, né? Empresas são 100 mil. Então é um mercado contadores é 530 mais ou menos. Então é um mercado que espera muito a coisa acontecer, né? Só que é o que eu falo, muito do que foi o meu aprendizado e por que eu olhei para a Uniconte. Quanto você entende a mudança no mercado e se antecipa a isso. Então, para mim, foi um grande aprendizado. A decisão da Uniconte foi, eu vi o mercado num momento turbulento, a Uniconte nasceu em 2019. Hoje se fala menos, mas muito por conta da reforma tributária, dos impactos da reforma tributária. Mas em 2019, todos os influenciadores gritavam aos 4 cantos do mundo que a contabilidade ia acabar. Aquele modelo de contabilidade tradicional, esse que 80% das empresas praticam hoje, ainda praticam, ia acabar. Né? Então, eu lembro que saiu uma pesquisa da Ernest Young que falava isso, que saiu uma lista de profissões que seriam extintas até 2025. Isso. Inclusive, e aí o contador estava lá no top 3. Isso. Depois, com o advento da IA de novo, contabilidade é uma profissão que a IA vai substituir. Então, a gente sempre escuta essas coisas e acompanhando tecnologia. Eu, quando fundei a Uniconte, eu estava num momento na Rossi que eu estava focado muito em gestão e eu era responsável por acompanhar as mudanças de tecnologias. Então, eu estava o tempo todo em eventos, a gente se encontrou em muitos deles. Sim. Eu brinco que eu tenho a coleção de crachá, eu devo ter uns 80 crachás. Cara, você tem mesmo? Eu guardo. Cara. Eu guardo todos. Eu guardo todos. Eu fiz um vídeo, bicho, falando dos eventos que eu já investi.
eu tenho uma caixa, depois quando a gente voltar lá eu te mostro. Tem uma caixa com um monte de crachá, eu nunca encontrei alguém que guardava, a primeira vez. Eu guardo desde a época que eu era da Atenti. Se alguém pega o meu, eu fico bravo assim, eu falo, não pode sumir com isso daí. Eu guardo também, que nem eu já voltei lá do Fameli, já deixei lá o meu crachá na mesa, depois ele já vai pra coleção, mas eu guardo todos. Olha isso aqui, ó, deixa eu te mostrar, olha isso aqui, ó. Caramba, eu tenho mais ou menos isso aí. Eu fiz um vídeo assim, mostrando, já investi não sei quanto. E às vezes eu pego eles, fico olhando ali pra relembrar algumas coisas. É muito bom. Igual as cadernetinhas de anotação, né? Eu tenho uma memória que fala, quanto trambolho, quantos cadernos desses que você usou? 5, 6 copo de plástico. Copo de plástico é proibido de entrar em casa. Não, a noiva os não copos deixa. Eu tive que me desfazer. Minha noiva não deixa. Ou eram as agendas ou eram os copos. Chegou um momento que você tem que decidir entre um ou outro. E aí eu tava no momento de olhar muito isso, de acompanhar as inovações. Foi um momento em que a tecnologia começou muito forte no mercado contábil, né? A gente estava comentando um pouco antes de começar aqui, né? O quantas tecnologias similares a gente tem. E aí a gente, na época, usava mais de 20 tecnologias, que a gente brinca dos apensos ali, ao sistema contábil, né? Ali, para não falar outro nome mais feito, né? Tem gente falando parasita, tudo, mas a gente olhava e eu tinha mais de 25 tecnologias. Ainda hoje a gente tem um número relevante de tecnologia que a gente usa. E eu ficava a cada 6 meses reavaliando as tecnologias. E como eu falei, num momento em que eu não encontrei nada perto do que eu parecia e era dono muito grande, eu falei, cara, é uma oportunidade. E olhando para o mercado também, olhando para esse murmurinho do mercado, para mim era fato que não haveria o fim da contabilidade, mas como o contador iria atuar, e hoje está mais evidente, né? A gente está há dias de entrar em vigor a reforma tributária. Eu me aperfeiçoei bastante, fui estudar bastante a respeito também, tenho participado de muitos eventos, muitas palestras, tudo, e eu acho que ela só vai reforçar isso, né? O papel do contador, de fato, consultor, conselheiro da empresa, e não o cara que é o compliance ali, que é eu chamo de darfista, né? O cara que simplesmente gera o DARF ou gera a folha de pagamento ali pro cliente. Então foi por isso que lá atrás eu enxerguei a Uniconte a partir de uma dor como uma necessidade. Cara, eu tive uma oportunidade muito grande de aprendizado no mundo de startup, que é uma vivência que qualquer empresário que puder ter oportunidade é maravilhoso. Quando eu tive a ideia da Uniconte, o projeto, eu apresentei para 2 amigos meus que são da área da tecnologia. Eu falo que nessa hora Deus é grande também, porque põe as coisas certas no caminho. Eu tenho um amigo pessoal, Lucas, que é meu sócio, que estava num projeto de um RP, já tinha trabalhado num RP de faturamento para empresas, estava num projeto com um amigo dele, que depois veio a ser meu sócio também, amigo dele, o Thiago, e num RP dentro do Sebrae, numa incubadora do Sebrae aqui de São Paulo, com um projeto. O projeto não estava rodando muito bem, eles estavam fazendo um RP para representante comercial, não estava tendo aderência, eram 6 meses de incubadora. Estava lá pelo 2º, 3º mês, eu apresentei o projeto para eles foram na diretora de Sebrae, Sebrae deixou pivotar e foi muito legal, porque no meio do tempo a gente apresentou o projeto, e aí no dia do Demo Day, que é o dia que se apresenta o projeto, a gente ganhou como melhor startup. Aí o Sebrae convidou a gente para... Eu participei um pouco da incubadora, não pude estar presente o tempo todo, mas fiquei encantado com aquele universo de startup, de metodologias ágeis, aquilo me instigou, eu levei isso para dentro do escritório, comecei a levar, e aí quando a gente foi para a aceleradora por convite do Sebrae, eu vivenciei os 6 meses, todo dia dentro do Sebrae, me dividia metade do escritório, tive a oportunidade que eram muito próximos, eu estava na República e o Sebrae era ali na Princesa Isabel, na Praça Princesa Isabel, no Palácio, né? E aí eu ficava todo dia, ia até lá, participava de todos os eventos e tudo. Então foi um aprendizado que acho que 20 anos de experiência e 2 faculdades, e eu não tive aquela vivência que foi de ter oportunidade de conviver nesse modelo de startup, que era muito o que eu acreditava, de você entender como as coisas mudam rapidamente e estar à frente, né? Eu sempre pensava isso, eu preciso estar na frente, eu preciso estar num momento... Como é que eu falo estar à frente? Eu lembro de um cenário em que em 2007 eu chamei todos os meus clientes da contabilidade, fiquei 3 meses, de setembro até dezembro, fazendo 3, 4 reuniões presenciais por dia, porque na época era presencial, cheguei a fazer 5 reuniões com clientes para dizer para o cliente que não fizesse contabilidade, que não escriturasse banco, que não fizesse de fato contabilidade, que eu não ia atender. Porque eu tinha visão muito daquilo. Eu preciso atender clientes que precisam, que sabem o valor do meu trabalho, não só os clientes que estão me pagando, que é um pouco do que a gente fala, o cara está me pagando, eu podia estar muito confortável nesse cenário, entendeu? Mas eu sou um cara que sou ficcionado por tecnologia, acho que só por isso também eu avancei na questão da Uniconte. Quanto mais eu estudava, eu acompanhava, eu ia nos eventos, mais eu me interessava por aquilo, mas muito disso de não ficar parado, cara. Eu fui inventar um novo projeto depois dos 40 anos.
já tinha 43, 44 anos quando eu comecei a Unicoach, né? Mas eu sou um cara assim, eu digo que se hoje aparecer uma outra oportunidade, eu vou fazer alguma coisa diferente. Eu não gosto de ficar parado, cara. Eu acho que é muito disso. E, assim, vamos lá. Então, você diria que foi uma junção de coisas, né? Que a gente tem, a oportunidade, porque você é um cara que estava dentro do mercado contábil e não tinha, talvez, uma solução que atendesse aquilo que era a dor da roça e, consequentemente, a dor de outras empresas de contabilidade também. Veio esse contato, né? Daí com o seu amigo na tecnologia e também o interesse a partir daí. Só que, assim, vê se você concorda comigo, tá? Eu penso que hoje, quando você é um cara, tá começando a sua vida profissional, tá? Você vai fazendo um negócio, vai deixando as coisas acontecer, e aí você vai indo, e quando você vê já foi e tal, enfim. Agora, quando você tá começando um negócio já com uma visão empreendedora que você já tinha na Ross, normalmente se começa diferente, né? Então, assim, cara, vou começar esse negócio aqui, mas então, legal, qual que é o objetivo, pra onde que a gente vai, qual que é o plano, o que a gente vai ser feito, como que vai ser, qual é o posicionamento, eu acho que muda. O começo seu na Ross com o começo seu na Uniconte, ele muda totalmente. O meu começo na Moonflag, ele já foi um começo mais estruturado, porque eu tinha muito a visão do Fernando, né, que é o meu sócio que já tinha mais experiência, ele já tinha experiência, que ele já tinha aberto um negócio antes, abriu, vendeu e tal, então quando a gente foi iniciar, ele já trouxe muito desse aprendizado, tipo assim, olha, vamos lá, cara, hoje eu entendo a importância disso e fica de dica aqui pra você, se você pensa em iniciar o negócio, já iniciou, o quanto isso é importante. Vamos fazer um alinhamento? Vamos, aqui nós como sócios, no dia que a gente tiver pessoas aqui, cara, os sócios não vão se relacionar com o colaborador. Olha que alinhamento besta, simples, que pra mim, eu tinha 24 anos quando eu abri a Moonflag. Pra mim, eu nem sabia nem se a gente ia ter colaborador em algum dia, em algum momento. Não tinha essa, sabe, não consegue ter essa visão tão clara. É um alinhamento simples. Legal, outra coisa, caixa. Na empresa é prioridade. Tipo assim, a gente não pega, a gente vai seguir uma regra de, cara, cada um tem o seu salário e o resto é caixa, é empresa. E se a gente encontrar investimento, a empresa está no começo, a gente vai reinvestir tudo. É um alinhamento muito simples, muito besta. Mas, cara, os alinhamentos, assim, que inicialmente são simples, mas fazem toda a diferença na gestão ali mais adiante. E outra coisa é o plano, um pequenininho plano de negócio. Cara, vamos lá, eu vi outro dia um vídeo de uma pessoa que ela falava uma coisa que eu concordo em partes. Ela fala, não, você vai começar um negócio, cara, você quer ficar comprando mentoria, você quer ficar fazendo planejamento de negócio, tal. Eu concordo em partes, porque eu concordo que se você tá começando um negócio, você não sabe quais são os problemas que vão ter, então eu vou comprar mentoria pra quê, né? Primeiro eu vou lá, tento, vejo onde vai ter dificuldade, depois eu compro uma mentoria. Agora, eu tenho uma visão de o que você quer com o negócio, eu acho que é bom. Cara, vamos lá, a gente tá faturando aqui R$2.000, que era o meu caso lá, como é que a gente vai chegar em 100 mil? Tirar um plano pra isso, pode ser que seja em 12 meses, em 2, 3, 4 anos, não sei, mas pelo menos tem um vislumbre. Eu não sei, queria ouvir de você. Você soube como é que foi iniciar na Ross e construir um negócio e depois o Uniconte. O que muda, né, no concepção? E talvez até, se você fosse abrir uma empresa de contabilidade hoje, seria totalmente diferente ou não? Muito diferente. Muito diferente. A bagagem que eu trouxe da Ross para o Uniconte, a gente, quando falou, é isso, vamos fazer, primeira coisa, vamos abrir um contrato, vamos constituir uma empresa, antes de dar certo, antes de pensar, aceitaram, topamos, vamos fazer um acordo de cotistas, prevendo tudo isso que você falou aí, como é que a gente vai se relacionar entre nós, como é que a gente vai se relacionar com o cliente, em que momento vai tirar lucro, só vai tirar lucro se tiver lucro, e uma coisa que eu falei muito claro para eles, empresa tem que dar lucro, não caiam, como eles estavam num ambiente de incubadora, aceleradora do startup ali, não tem isso de empresa não tem que dar lucro, que tem que receber investimento, e a gente viu muito unicórnio aí recebendo milhões, no final não gerou resultado, então assim, tem que dar resultado. Então às vezes já teve oportunidade de alguns investidores falarem com a gente, e vocês já atingiram o break-even, eu falei, cara, a gente nunca deu prejuízo. Nunca, sempre. E a métrica do contador, né? O que eu sempre falo para meus clientes, tem que dar lucro, o negócio tem que dar lucro. Não faz sentido você não dar lucro. Mas sempre olhando para esses pontos. A gente no acordo de cotistas colocou cada ponto que a gente entendia. Como eu sou um pouco mais velho que os meninos, eu tenho uma bagagem maior. Sempre que a gente tinha uma situação dessa, como é que a gente vai fazer? Vamos contratar um colaborador. Cara, registrado, CLT, não tem nada diferente disso. É isso que tem que ser. Não dá para pensar em outro modelo. Vai ser no momento que a gente puder arcar. Então a gente ficou 3 anos dedicados no projeto ali, trabalhando sem remuneração. Focados, full time, trabalhando com os recursos. Eu tenho recursos, todos os meninos tinham recurso de reserva de alguns projetos anteriores, e a gente ficou durante 3 anos trabalhando, até que assim, só vai dar para retirar na hora que a empresa der um resultado que permita retirar. Então sempre a prioridade foi melhorar a empresa, estruturar a empresa, né?
trazer as pessoas para as posições que precisavam, para aí a gente passar, inclusive, até uma remuneração do negócio, porque é a bagagem que você vem lá de trás. Se você começar, eu vejo muito negócio, né? Muito negócio quebrar antes de começar, porque o cara faz uma venda grande, vai lá e compra 2 carros financiados pela empresa, no nome da empresa, e no outro mês, cara, não tem o fluxo de caixa. Então a gente sempre trabalhou isso, desde a primeira movimentação financeira da empresa, aberto uma conta num sistema todo controlado, a gente tem contabilidade redondinha, então hoje vem investidor, cara, como é que estão teus números? Cara, eu tenho desde quando começou, desde o primeiro dia, desde quando a gente aportava dinheiro para pagar as contas no começo, quando precisou, nos primeiros meses do investimento, mas sempre foi muito trabalho, cara, acho que isso é o mais gratificante. A gente chegou no projeto e falou, cara, é trabalho, é pôr a mão na massa, que a gente vê o resultado, e tudo muito organizado, muito estruturado. Toda a bagagem que eu tive, os meninos eram no mercado, tinham trabalhado em grandes empresas, mas nunca tinham tido um negócio. Então, para eles era tudo novo. Então, até hoje, dá uma situação muito parecido com um pouco da história do início nosso. Porque eram os 2, eu e o Calixto, a gente nunca tinha tido negócio, o Fernando já tinha tido negócio. Parecido. E aí você sempre vai pela bagagem, né? Pô, o que tá acontecendo? Semana passada mesmo, meu sócio me chamou, pô, cara, estamos com uma situação aqui com um colaborador, tô num pente fino, o que eu faço? Me ajuda. Eu falei, cara, vai por aqui, vai por ali, e no final ele tava muito preocupado, porque ele falou, pô, é o tipo de situação que eu nunca lidei, e aí tive na empresa ontem, ele falou, cara, foi muito legal, conversei, foi espontâneo, aconteceu, lembrei muito do que você falou, dos pontos, então é bem bacana você ver também a bagagem que você vai construindo, né? Eu aprendi muito no começo com meu pai, né? Meu pai tinha uma coisa que era... Meu pai faleceu esse ano, mas ele tinha uma coisa que era ética e transparência. Então é um dos pilares meu na Rossi, no Uniconte, ética e transparência. Você tem que ser muito correto em tudo. Ninguém é perfeito, todo mundo erra, né? Principalmente com cliente de contabilidade. Cara, errou, assume o erro, a Arca se responsabiliza, o cliente te vê de outra forma, todo mundo vê de outra forma, o mercado te vê de outra forma, né? Então eu acho que é sempre importante isso. Isso são os pilares para mim. Sim, concordo com você. Eu acho que o cliente não gosta quando você erra e não assume, mas quando você erra e assume e vai para resolver, eu acho que o cliente quer resolver também, entendeu? Ele também, do outro lado, ele também erra, né? Então acho que é normal. E se você fosse abrir uma empresa de contabilidade hoje, o que você mudaria com essa experiência de fazendo talvez um negócio que não é a tua raiz, né? A gente tá vivendo um momento tão diferente, né, cara? Você acabou de falar de reforma tributária, tem muita gente que assiste a gente que às vezes são pessoas que pensam em abrir. Outro dia eu recebi um comentário de uma pessoa que ela falou que estava fazendo aquilo que você fez no passado, assumindo o escritório do pai hoje, entendeu? Tipo assim, mas é um momento muito diferente, cara. O que você imagina que poderia ser, sei lá, os principais planos de ações de quem tá começando uma jornada empreendedora contábil em 2025? Eu acho que hoje o mercado todo fala só de reforma tributária, né? O mercado está olhando para isso. Tem quem diga que é a tese do milhão do mercado contábil, né? A oportunidade que os contadores têm de realmente ganhar dinheiro, de mudar esse status quo que a gente falou lá atrás, de ficar naquilo, não, isso aqui tá bom, né? Eu acho que o principal ponto é olhar para isso, é se olhar como consultoria de fato, né? A gente fala, não se olhar como um escritório ali que vai entrar focado em atender os problemas. Eu sei que no começo é difícil, né? É muito difícil no começo, você tem que tomar a decisão em cobrar barato para ter mais um cliente ou não. Não vou ser hipócrita se falar que já não tomei decisões assim no passado, mas eu acho que é muito olhar a postura da consultoria, né? Como é que eu me posiciono no mercado, e aí acho que o marketing ajuda muito nisso, né, Matheus? Aí você tem mais propriedades que eu para falar, mas como eu, começando no mercado, eu vou me posicionar? O que eu consigo entregar para o empresário diferente de quem está no mercado, né? Porque o mercado hoje está se posicionando muito no sentido de preço, a gente vê muito isso na contabilidade, né? Muito preço. Eu digo que quando você vai contratar o serviço de um contador, de um advogado, ele te passa a tabela do OAB, o outro passa o preço do nome dele lá, né? XYZ. E no mercado contábil a gente tem muito tempo que você ia perguntar, o contador perguntava pro cliente, quanto que ele te cobra hoje para te cobrar menos, entendeu? Então era muito difícil. Então saber se posicionar como um consultor de negócio e parceiro do cliente, alguém que vai realmente, né, e se estruturar para que você consiga fazer isso, para que você não fique preso no processo, em ficar fazendo tarefas repetitivas. Acho que a primeira coisa para quem vai começar um negócio é entender, eu não posso entrar, no começo é difícil, né? Mas se eu fizer o operacional, eu não vou conseguir olhar para a estratégia do meu negócio, né? Acho que muitos empresários que já passaram aqui falaram muito disso, né? O meu escritório cresceu a partir do momento que eu olhei só para a gestão e parei de olhar para o operacional, né? Então a gente tem que, acho que para começar hoje, e por tudo que tem, você tem muita tecnologia que pode te ajudar, né? Mas você precisa ter mão de obra e tecnologia que
que façam com que você não tenha que pôr a mão na massa para iniciar esse projeto, né? Começar de uma forma que você consiga sempre olhar para o negócio, definir um plano de ação, fazer um planejamento estratégico, onde eu estou, como você falou, onde eu estou hoje, onde eu quero chegar no primeiro ano, no segundo ano e como é que eu faço para chegar lá. Deixa eu interromper o seu Mooncast de hoje para te fazer um convite muito especial. No dia 10 de dezembro a gente vai fazer uma imersão chamada Pipeline Contábil, onde a gente vai mostrar exatamente tudo o que acontece aqui na operação da Moonflag, como a gente fez para gerar quase R$500 mil em novos contratos para contadores em todo o Brasil. Qual é a estratégia que você deve aplicar aí na sua empresa de contabilidade para vender e vender com bom ticket em 2026? É isso que a gente vai abrir. São 4 horas de imersão com um valor simbólico. Então você que é ouvinte do Mooncast é obrigatório para você. Escaneia o QR Code aqui na tela ou clica no link da descrição e eu espero você no dia 10 de dezembro para a gente fazer o seu plano de marketing e vendas para 2026. Sim. Você falou uma coisa que me chamou a atenção antes sobre a reforma tributária, né? Essa mudança, talvez, de posicionamento do contador. E sempre que o mercado muda, é uma peneira que a gente joga para cima, vai cair alguns, vão ficar outros, né? Você acredita num contexto onde a gente talvez tenha novos escritórios, talvez, que vão crescer, vão ganhar muita grana com isso, talvez vão ser novos contadores milionários aí a partir da reforma tributária? Se sim, o que você acha que eles vão fazer que vai... O que você acha que vai aproximar os contadores que vão ganhar dinheiro na reforma tributária disso? O que esses caras farão daqueles que talvez até mesmo nem sobrevivam a isso? No seu ponto de vista, o que divide aí o joio do trigo? Na verdade, já tem muito contador fazendo isso e ganhando muito dinheiro, né? A verdade é essa, já tem muito contador olhando para isso, pensando em estratégia. Na Rossi mesmo, nós fizemos já 2 palestras para os clientes, uma no ano passado, antes da aprovação, há dias de aprovar, primeiro para o cliente entender que a reforma da renda hoje não está relacionada ao contador. O contador não vai resolver esse problema, literalmente, né? O que a gente teve aí desde quando iniciou o projeto SPED lá atrás do governo, né, com a NFE, sempre era assim, é uma obrigação nova, meu contador vai refazer, vai resolver, vai entregar, eu não preciso me preocupar. Agora não, a reforma está muito mais voltada para gestão do que para contabilidade, né? O empresário precisa ter uma visão de gestão. O mercado todo, como fala, quem vai sair melhor da reforma tributária ao final é quem tiver o melhor modelo de gestão, não quem tiver a melhor contabilidade. O que seria isso na prática, assim, para quem está nos ouvindo? O que é ter o melhor modelo de gestão? São empresas estruturadas que possuem, por exemplo, primeiro, um software para controlar as contas, né? Que possui uma estrutura ali de controle financeiro, gerencial, né? Que gera e analisa indicadores, né? Hoje a maioria das empresas não gera indicador, não analisa indicador, não tem KPIs, não faz controle, né? E é aquilo que eu falo, o que não se mede, não se controla, né? E muitas empresas hoje não controlam isso. Parece um absurdo, mas a gente tem muitos empresários no mercado que não sabem precificar. Sim. E a reforma fala muito sobre precificar e sobre custo, né? Essa semana passada eu estava conversando com o meu gerente, ele falou, cara, eu tive que sentar com um cliente que tem 20 anos de mercado, um cliente novo, para explicar para ele como é que faz precificação, porque ele não sabia precificar o produto. Então você fala, poxa, como é que o mercado sobrevive numa reforma que vai ter um impacto não só tributário, mas no impacto de rever preço, rever custo, renegociar com fornecedores? Como é que uma empresa vai se sustentar nesse modelo de gestão? Talvez essas empresas se sustentem hoje pela informalidade, né? E essa informalidade também acaba com a reforma. Então é um baque. Eu acho que o ponto mais positivo que eu vejo da reforma é o fim da concorrência desleal. É o fim daquele cara que sonega, que a gente vê um empresário que trabalha certinho ali, que declara, né? Eu sempre falo para o empresário, chega para mim, pô, se eu pagar imposto, eu quebro. Eu falo, não, você não quebra se pagar imposto. Isso é mito. Você quebra se você não souber precificar o seu produto. Aí você quebra. Então, acho que a gestão passa muito por isso, né? Por regras básicas ali de saber trabalhar, gerenciar, ter um RP hoje é essencial. Nenhuma empresa vai conseguir trabalhar sem um RP de gestão. E a gente ainda tem empresa trabalhando no Excel, né? Usando simplesmente um emissor de nota em vez de ter todo um controle de gestão. E hoje a gente tem muitos softwares bons a preços acessíveis no mercado para trabalhar gestão, controle. Empresas que não controlam estoque, não controlam custo, né? Como é que você vai gerar um resultado de uma empresa que não sabe, que não controla estoque? Como é que eu vou apresentar um resultado contábil se eu não tenho custo daquela empresa? Mas é mais comum do que se imagina, principalmente no mercado contábil, quando a gente fala da maioria das empresas contábeis que atende o micro e pequeno empresário. Até mesmo empresas de médio porte. Eu já peguei muitos casos de empresas de médio porte, chegavam lá e falavam, cara, eu nunca controlei estoque.
Como é que um cara tem gestão se ele não controla o estoque, se ele não sabe quanto que ele tem de ganho, não tem margem, não tem ponto de equilíbrio, não tem nada. Então gestão passa por ter controle de todos os indicadores, realmente de profissionalizar o seu negócio. Eu acho que as empresas que não profissionalizaram os seus negócios não vão sobreviver à reforma, porque elas não vão conseguir chegar no momento em que elas vão ter, porque as grandes, para quem vende para a grande empresa já está se movendo, já está questionando o regime tributário. Ela tem mais autonomia, né? Ela já está questionando o regime tributário. A gente já teve casos de cliente que simplesmente o grande chegou e falou para ele, ó, a partir de janeiro eu não compro de você porque você é simples nacional. E nem perguntou se ele ia se adaptar. Não vou. Eu já tenho outro player no mercado que me atende, tô com você e você não vai conseguir competir com esse player. Entendi. Agora sim, então vamos lá, entendi aqui o ponto, ficou bem claro para mim. Eu acho que aí, a nível de gestão, a gente tá falando porque o nosso cliente, né, vocês que têm escritório, né, a gente que vive de mercado contábil, o nosso cliente não tá preparado para lidar com isso. Então cabe aqui um aprimoramento a nível de gestão. Fechou. Então, vai surgir uma oportunidade para os contadores se posicionarem, entrarem nesse aspecto de gestão do negócio para ajudar o cara a precificar, para ajudar a compor o que ele deveria, qual é a negociação que ele deveria fazer com o fornecedor. Implantar um RP. Quando você está falando de RP, a gente está falando de um RP financeiro, eventualmente. Isso, um homem, um Conta Azul, né? Essas ferramentas de mercado acessíveis. Esses caras têm que pagar nós, né? Mas aí, entendi. Então, isso... o princípio, talvez, da reforma, então ele vai se dar numa otimização da gestão das empresas, né? Aí, acho que aí o grande lacuna que existe, né, que muitas vezes essa gestão a gente não vê nem nos escritórios. Poucos escritórios de contabilidade têm um custo hora-homem claro para eles. Então, eles não sabem precificar o próprio serviço deles, né? Eu até já falei disso em outras vezes aqui no cast. Cara, qual é o melhor jeito? Eu acho que você começar a levar isso como serviço pro cliente, porque fica muito essa dúvida, mas como é que eu vou vender isso? Cara, começa fazendo no seu. Tem uma base do que vai ser feito, porque se você for vender para uma empresa de prestação de serviços, por exemplo, vai ser muito parecido com o que é, né, a gestão de um escritório contábil, né, porque é nota fiscal de serviço, o DRE, né, então, mas assim, eu vejo que essa temática, essa disciplina da gestão, e você que é um administrador por formação, acho que vai ver muito valor nisso, ela não é uma disciplina trabalhada dentro dos escritórios contábeis. Às vezes escritórios faturam 100, 200, 300, 400 mil reais por mês, às vezes nem esses escritórios, né, eles praticam gestão. Casa de Ferreira, espeto de pau, né? O cara não tem nem o balancete, se você for perguntar. Não controla a contabilidade pelo balancete. Pois é, e aí é claro que ele vai ter dificuldade de levar isso como uma solução para o cliente, porque ele não faz nem para ele, né? Eu acho que assim, eu vou pegar um exemplo meu. Algumas das transformações que eu passei para o escritório antigamente você não emitia nota fiscal, você tinha um recibo. E aí eu comecei a chamar os clientes para falar da importância de declarar receita, que isso não era motivo para quebrar. A primeira coisa que eu fiz, cara, eu não posso vender para o cliente algo que eu não faço, eu tenho que estar com isso correto. Então eu estou no meio, no círculo, às vezes, não, esse cara não fatura, esse não fatura. Cara, não dá para você, é o que você falou, não dá para você vender para os outros e tornar um produto algo que você não pratica, que você não acredita. Sim. Entendeu? Então como é que eu vou praticar para o cliente falar, você não pode sonegar e eu não emito nota? Pro cara, o cara falou, cara, cadê a sua nota fiscal? Você não me mandou nota fiscal? Como é que você pratica isso? Entendeu? Uhum. Então é a mesma coisa. A gente vê empresas hoje que vendem BPO. Como é que você vende um BPO se você não souber fazer a gestão dentro do seu negócio? Sim. Né? O BPO cada vez mais, o cliente não quer mais alguém que faça o contas a pagar a receber. Ele quer alguém que gere indicadores para ele, porque ele está vendo que o mercado está exigindo disso. A gente hoje a gente tem um projeto de BPO lá em que o gestor fala, cada vez mais o cliente está me pedindo, cara, eu quero reunião para ver indicador e KPI, que está tudo pago, eu sei, que está tudo controlado ali, eu sei, que agora o meu RP funciona, e o mais comum que a gente tem recebido agora é alguém, cara, eu tenho um RP, mas eu não uso. Eu só emito nota nele, eu não tenho ele integrado. Então você muito entra, comum. Faz essa utilização do RP. Então é o tipo de situação que acho que o BPO vai ajudar muito nesse cenário, quem já tem isso. Uhum. Agora, quem não tem dentro de casa, foi aquilo que eu falei agora, fica muito difícil. Como é que eu vendo e pratico e entrego algo que eu não sei, que eu não faço, que eu não tenho, que eu não domino, né? E tem muita empresa hoje que infelizmente não domina isso. Sim, e assim, eu entendo como prestador de serviço que a melhor forma de você testar algo novo, testar uma melhoria e tal, é dentro do que você já tem para você mesmo, né? Então, se você faz o financeiro, por exemplo, às vezes tem gente aí que tem uma pessoa no financeiro. Pô, o meu financeiro ele funciona como um BPO, mesmo sendo interno.
Entendeu? Tipo assim, cara, ela manda lá o borderô pra mim, aí eu vou lá, eu vejo o borderô e tal, pô, legal, faço o checkzinho aqui, aprovo os pagamentos, sabe? Como se fosse um BPO, entendeu? Por quê? Porque pra mim faz sentido isso, né? É, tudo modeladinho. Pô, a forma como a gente entrega marketing digital pro contador é muito parecido como a gente faz pra gente mesmo. Às vezes eu tenho mais relatórios, às vezes eu tenho mais coisas, que inclusive eu poderia vender pro meu cliente como produto, como upsell, entendeu? Às vezes eu não vou vender porque ele não tem o mesmo nível de investimento que eu faço aqui. Mas é igual. A forma como o SDR trabalha com a gente é o que a gente recomenda que o nosso cliente deveria fazer também. Porque para mim é muito mais fácil. Porque assim, então a ferramenta que eu uso para gerenciar a parte de vendas é a que eu recomendo porque acaba ficando mais fácil. Já uso ela, já conheço bastante. E essa correlação a gente não vê muitas vezes no setor contábil. Então é meio que em muitos casos, cara, e você falou a verdade, eu já tive situações como essa, do tipo assim, do cara que realmente não emite as notas. E aí você fala, porra, caramba, cara, como que ele vai levar isso como uma boa prática para o cliente ou até mesmo como que esse cara vai dar um treinamento, né, para a equipe, igual você chamou 2 vezes os clientes para fazer uma palestra, como que eu vou dar um treinamento sobre uma coisa que eu não tô fazendo, cara, que loucura. Então eu acho que é uma mudança que vai de dentro para fora também do mercado, né, e aí talvez sejam essas pessoas que estejam mais à margem daquilo que deveria estar sendo feito de boas práticas, que podem enfrentar mais dificuldades. E aqueles que realmente são bons, que já estão fazendo, talvez é nesses caras que vão desaguar mais oportunidades aí de negócio, né? Eu acho que a oportunidade vai desaguar naquele que entender assim, eu não posso levar o problema para o cliente, eu tenho que levar a solução. Sim. Porque eu aprendi isso numa dessas reuniões que eu falei que eu fiz lá atrás para falar para os clientes, cara, eu só vou trabalhar com quem tiver organizado. Uhum. E aí o cara falou, Jean, tudo que você me falou é maravilhoso, eu queria uma empresa desorganizada. Eu queria ter tudo isso, mas eu não dou conta de fazer. Você vai fazer para mim? E na época eu não tinha estrutura para fazer. Eu nem pensava em BPO. Nós estamos falando de 2007. Nem se falava em BPO. Nossa, né? Não estava nem no embrião o modelo de BPO no mercado contábil, digamos assim, né? Sim. Terceirização financeira você tem em outras partes. E aí foi a hora que eu falei, cara, não adianta eu continuar fazendo reunião cliente, porque as poucas que eu fiz, o cara quer resolver, mas ele não consegue. Então você tem que ter um produto para resolver, você tem que ter a solução para o cara. Então, eu acho que o posicionamento, voltando um pouquinho naquilo que você falou de quem começa no mercado agora, leva a solução para o cliente, não leva o problema, porque o problema ele sabe. Sempre que alguém vai te contratar, ele já sabe aquele negócio da consultoria, né? Porque o cara contrata o consultor para ver se o cara resolve o problema que ele já sabe que tem e que ele sabe o que fazer, mas ele não dá conta. Sim. Ele não consegue fazer. Então é muito disso. Sim, total. E, cara, deixa eu te falar, voltando um pouco na Uniconte agora, né? Saindo um pouco desse tema de reforma. Bom é que aqui, como você tem vários negócios, a gente pode abordar vários temas aqui. O assunto vai passando, Vai né? passando. Cara, na Uniconte, uma coisa que a gente estava até falando com você aqui um pouco antes, eu, assim, fico bem impressionado com o teu caso. Eu sou uma pessoa que, você falou que você estava estudando muito sobre reforma tributária e tal, eu estudo muito sobre empreendedorismo, marketing digital, vendas, growth, né, como um todo. Já fiz muitas leituras a respeito desse tema, ouço muito podcast a respeito desse tema, eu consumo muito conteúdo sobre empresas de tecnologia, empresas de marketing, assim, eu gosto bastante, acho muito legal. E uma coisa presente, uma característica do negócio de tecnologia é uma escala violenta, absurda. Tem um livro que eu lembro de ter lido, que é dos fundadores ali, salvo engano, era Dropbox, LinkedIn, que chama Blitzscaling, que é bem conhecido, inclusive no mercado de startups, se chama Blitzscaling, que ele fala justamente desse poder de escala, né, que os negócios de tecnologia têm, e ele fala até mesmo da importância que é você chegar primeiro, porque quem chega primeiro muitas vezes, cara, sai muito na frente, e às vezes por exemplo, você pega um exemplo de tecnologia no Brasil, você pega um iFood, cara, o iFood que ele chegou primeiro, tomou esse lugar, dificilmente ele sai, porque tem uma questão de uso, tem uma questão do usuário se acostumar e tal. É muito difícil destronar. Pode acontecer. A gente tá vendo a concorrência agora com a 99, tá vindo a chinesa, que acho que é Meituan, mas é difícil. A mesma coisa acontece com o Google. O Google, desde quando ele existe, quanto navegador, jamais outra empresa foi capaz de tirar o Google é um monopólio, o Google. Nenhum outro navegador jamais conseguiu. Quer dizer que os outros não eram bons? Não. Quer dizer que o Google chegou e consolidou primeiro. Então, por mais que surjam ótimas iniciativas, quem chega primeiro sai muito na frente nesse aspecto, né? E aí o cara chega primeiro, sai na frente e tal, aí vem aquela loucura, meu Deus, precisamos crescer e dominar, porque quando você cresce e domina, aí, cara, tem uma vantagem competitiva muito grande de tecnologia.
E você já é um cara que eu vejo que tem um foco muito grande no produto, e menos na distribuição e mais no produto, né? E aí tem uma coisa que aí, falando tecnicamente, né, que a galera de startup gosta muito de siglas em inglês, né? Seria tipo Product-Led Growth, né? Que é o crescimento através do produto e não necessariamente de outras vias. Como que é a tua visão sobre gestão? A gente já conversou diversas vezes, já me contou e tal, e às vezes eu ficava pensando, caramba, os caras, o Adjan podia pegar isso aqui, acelerar esse negócio, botar 200, 300 por hora aí, às vezes, aí eu tô até refletindo, será que é isso que eu tô pensando, é o correto? Será que não é? Tipo assim, o certo é a gente buscar esse crescimento talvez acelerado sempre, qual é o momento que a gente não deveria buscar, qual é o momento que a gente... Enfim, queria te ver um pouco sobre essa sua visão, até para eu aprender também, né? Porque eu sou uma pessoa que eu acredito muito que você tem que ter muitos canais de captação, muitos canais de crescimento, e que o crescimento ele acaba te ajudando a trocar o pneu do carro com o carro em andamento, né? E sem crescimento, putz, cara, você mingua, né? E você me parece um cara muito mais ponderado nesse sentido, mas ao mesmo tempo você está construindo um baita case, e a gente tem quase o mesmo tempo de gestão de empresa, no caso eu na Moonflag, você na Uniconte, né? Queria o teu ponto de vista sobre isso, cara. Eu acho que é muito posicionamento, como você falou, né? Decisão. A gente, quando começou o projeto, a gente tinha muito claro como a gente queria se posicionar, como referência no mercado, entregar um produto de extrema qualidade, e à medida que a gente começou a crescer, a gente percebeu que para manter a qualidade, que naquele momento era o que se destacava, além do produto, que era a qualidade de suporte do atendimento, se a gente crescesse em larga escala, rampar, né, como se fala, né, no universo das startups, a gente não conseguiria manter aquilo. Então a gente voltou de novo para dentro de casa e sentou com o sócio e reuniu. O que a gente vai fazer? A gente vai escalar a curto prazo e correr o risco de ter uma perda de produto, e aí a gente acompanhou alguns players, até concorrentes do mercado, tomando essa decisão e tendo reflexo, sendo prejudicado por isso. E aí aquilo, né? Aprender com os erros dos outros é melhor do que com o nosso. Então, mais barato. E mais barato. Então a gente olhou muito para dentro de casa, até um momento que a gente, aquilo que você falou da experiência, que a gente sentou e falou, cara, para colocar, nos próximos 3 meses eu vou colocar X clientes, à medida que eu colocar esses X clientes, eu consigo recurso para colocar X pessoas em cada posição, e hoje eu tenho uma métrica que a cada 100 clientes eu preciso ter quais posições. Então a gente já tem um planejamento de dobrar o número de colaboradores que a gente tem de hoje até julho, baseado na métrica de crescimento, na métrica de vendas que a gente tem e de necessidade de manter a qualidade do produto, manter a qualidade do produto e a qualidade do atendimento. Então a gente foi muito... E aquilo que a gente falou, lá atrás a gente sempre teve essa visão, a gente vai crescer mais devagar, vai crescer de forma orgânica, mas eu não vou perder isso, e hoje é como o mercado olha pra gente, como referência na parte de serviços tomados, né? Olha pra gente como referência e referência em qualidade. Então a gente, é muito legal, eu faço questão de estar em todos os eventos, você já me encontrou em vários, e é muito gratificante o cara chegar ali e falar, cara... nesse evento último que a gente participou agora, do Ponto Fora da Curva, eu tava conversando com o lead ali, tentando convencer ele, pô, eu não sei, eu falei, nossa, mas você não vai pagar implantação, um monte de condição, e aí a gente tava com uma brincadeira ali que o pessoal de marketing fez, um jogo de dardo, do negócio da reforma tributária, e aí tinha uma cliente participando, ela virou pro lado e simplesmente olhou assim e falou, ó, você não vai se arrepender. Tô te falando, contratei há 3 meses, a gente só tem... Não dá nem pra te falar a experiência, como é que é, surreal. Do jeito que estão te atendendo aqui, atende a gente lá. Então, foi uma... Tem muito contato do cliente, muitos pedidos de suporte? Como que é? Esse atendimento, ele se dá como, assim? Cara, a gente tem muito suporte, principalmente quando o cliente entra na plataforma, porque muitas vezes é assim, a adaptação ao produto. Sim. Porque a plataforma, às vezes, vai reeducar o profissional. Ele está acostumado a fazer de um jeito. Logo que a gente começou o projeto, a gente percebeu. A gente fez um produto para ele atender todas as regras legais. A plataforma ela automatizou de 18 a 20 tarefas manuais que o usuário tinha. Certo. E algumas delas o usuário não fazia. Porque pela urgência, pelo prazo, ele não olhava. Por exemplo, ele não consultava se aquele documento fiscal, a nota que ele recebeu, se ela estava válida na prefeitura. Quando a gente captura, se a gente faz essa validação. Depois. A gente, não, no cancelamento que a plataforma alerta, o mesmo nota espelhada, a nota fria,
quando a gente começou o projeto, pegava muito. O cara recebeu um PDF com valor. Teve um caso emblemático, uma nota de 25 mil reais. A hora que a gente chegou na prefeitura, que a gente tem alguns formatos, uma captura semiautomática, que a gente foi na prefeitura, a hora que o usuário pediu para visualizar a nota, o valor era 2.500 e a nota era 25 mil do PDF que ele recebeu. Então, várias situações que o usuário não conferia, pagava imposto em cima de um valor maior, de uma nota maior, ou não pagava. É muito comum o fornecedor não destacar os impostos na nota, que precisam ser retidos, a plataforma educou ele. Então, o usuário às vezes fala, pô, mas a nota veio isso aqui. Não, mas isso está errado, a plataforma te garante quais são os impostos que precisam ser retidos, mesmo que o fornecedor não destaque na nota. Então, mas eu vou seguir o que o fornecedor fez. O errado. Então, tem uma adaptação do usuário ao sistema e muitas vezes da metodologia do escritório. Cara, a gente fez pro último evento agora, a gente fez um alvo com o dardo e aí algumas das brincadeiras era, considera o que está na nota. Porque é muito comum, entendeu? O usuário fala, o cara fala, o dono do escritório fala, cara, considera o que está na nota. E você sabe que eu trabalhei na Atentivo na área fiscal no começo, né? Então por isso que eu tenho algum conhecimento, muito pouco, mas eu era um grande auxiliar de escrita fiscal, então assim, não tenho uma carreira muito longa nessa área, mas era uma área que eu tive lá, e cheguei até a virar assistente depois, mas sim, fiquei pouco tempo, depois fui pro comercial da mesma empresa, né? E tinha muito essa coisa, pô, chegou a nota e tal, cara, eu não sei, essa nota deveria ter retenção? Não deveria. Aí tu ia lá numa ferramenta de consulta de legislação, pegava lá, consultava, lia, interpretava aquilo ali pra identificar se aquilo tava certo ou tava errado. Entendeu? Se devia ter destaque ou não de imposto. Aí tu tinha que pegar essa informação, liga pro teu cliente e fala, ó, teu fornecedor emitiu uma nota, só que essa nota não tem um destaque, tal. Então quando você for pagar, você tem que abater o valor da retenção. Essa é a lógica. Essa é a lógica. Só que, então assim, então tá vendo que eu ainda lembro, hein, cara, tem 9 anos isso. Essa é a lógica, porque isso acontecia com a gente lá. Então, o que vocês fazem é basicamente cortar toda essa etapa de validação e já entregar esse resultado do que deveria ser aquilo, se tá certo ou se tá errado. Foi o que você falou agora. Quanto tempo, essa breve descrição que você fez, quanto tempo levava isso? Conseguir falar com o cliente, conseguir validar, acessar uma ferramenta de consultoria para ver se a legislação não mudou, porque a gente tem mais de, acho que 670 mudanças na legislação diariamente, considerando toda a legislação a nível Brasil. Como é que eu faço isso? Como é que eu acompanho isso? Então, quer dizer, e o tempo gasto? Quando a gente começou o projeto, a gente mediu quanto tempo um analista, que é um profissional qualificado, que a gente sabe que elimina algumas dessas tarefas pelo conhecimento técnico que ele absorveu, levava para analisar uma nota. 20 minutos. E aí, só para fazer o processo de análise. E aí, se você pega todo o processo, chegava a levar de um dia para o outro, porque ele dependia do cliente informar como é que tinha sido aquele serviço, a formato de contratação daquele serviço que em algum momento aplica para retenção. Então, a gente entendeu que a gente tinha que automatizar todo o processo. Então, hoje eu falo que o que a Uniconte faz? Ela vai desde capturar as notas nas prefeituras, e hoje são mais de 1.000 prefeituras que a gente está integrado, ambiente nacional que a gente já está totalmente integrado. Então, a gente consegue capturar em média 85% a 90% das notas dos fornecedores dos nossos clientes, principalmente de outros municípios, porque a do município dele ele tem acesso, mas a dos outros municípios não. E quando a gente faz isso, a gente vai até a integração com o software contábil. Então, o que a gente fez? A gente vai captura a nota, a gente analisa o serviço que foi emitido, a gente faz o deparo do código de serviço do município do prestador para o tomador, porque cada prefeitura tem um código, e é um absurdo o cara ter que falar, pô, qual é o código naquela prefeitura, qual é o código na lei complementar federal, qual é na minha, olhar, acessar um site para ver o regime tributário, porque se ele for simples nacional, a regra de retenção é diferente. Então, a gente faz todas essas consultas. E aí, pelo código que ele usou para emitir a nota, a gente criou uma inteligência fiscal, que seria essas ferramentas de consultoria que você falou, mas própria nossa, que ele simplesmente diz quais retenções precisa aplicar, municipal, federal e previdenciária, mesmo que o fornecedor não tenha destacado. Então, o que eu vou garantir? Que eu vou te dizer qual é o correto, mesmo que na nota esteja errado. Eu não vou considerar o que está na nota, eu vou considerar o que é a legislação, e para isso a gente criou uma base de inteligência fiscal que a gente monitora, atualiza em tempo real. E depois disso vem as obrigações. Eu contratei uma nota de fora, eu tenho que entrar na prefeitura e lançar isso. 15, 16 campos. A gente automatizou essa escrituração. Via API, via web service, o usuário clica hoje na prefeitura de São Paulo, ele dá um clique, a NFTS é emitida. Ele nem acessa mais a prefeitura, que é um caos. Do dia 1 até o dia 10, fica fora do ar, ele leva 20 minutos para emitir o NFTS. Ele não tem esse problema. A gente faz isso via web service, ele não tem esse problema de escrituração. Inclusive, tem sistemas que fazem isso por arquivo hoje. A Prefeitura de São Paulo já falou que a partir de janeiro esquece arquivo. Só API e Web Service. Depois a gente gera REINF. Então, hoje é uma dor. A REINF entrou no mercado com a dor para o contador ter que fazer
paga para consumir essa API da prefeitura? A cada transação, a cada lançamento? Não, na prefeitura não, é aberto, né? Algumas prefeituras são públicas, outras têm algum processo para você fazer, mas não há um custo ali. O que você tem é Serpro, por exemplo, a gente faz toda a base de consulta via Serpro, porque se eu não consulto o CNPJ via Serpro, sim. Se eu não faço uma consulta via Serpro, eu vou consultar uma base disponível gratuita da Receita, ela está com 5, 6 meses de defasagem. Aí se eu consulto o regime tributário de 6 meses atrás, dá um problema. Então a gente tem que, alguns cuidados a gente tem que fazer via Serpro. E aí a gente cuida de REINF, escritura na prefeitura e faz a integração com os principais softwares contábeis do mercado, com todos os softwares a gente faz, mas com os principais via API. Então a gente pegou todo o processo manual que eu falei daquelas 18, 19 tarefas que o usuário fazia nota a nota e que gastava 20 minutos por nota, e a gente faz todo esse processo em 2, 3 segundos por lote de nota. E qual é o diferencial? Todo dia. Eu não faço uma vez por mês. Todo dia eu vou lá na prefeitura e vejo quantas notas tem nessas 1000 prefeituras contra o cliente. E aí o que acontece? Se ele acompanha isso diariamente, ele começa a trabalhar preventivo para o cliente. Porque ele vai ver que uma nota está errada, vai falar para o cliente, você não tem que pagar esse imposto. Ajuda. A gente teve um caso emblemático num contador, lembro até hoje. A nota chegou, o funcionário dele olhou no sistema, foi lá, avisou para ele que estava errada a nota, e aí o contador ligou para o Unicom e falou, cara, eu queria entender como é que vocês fizeram isso, porque o meu cliente não tinha recebido a nota ainda, o fornecedor não tinha mandado o e-mail, estava errada, era um serviço esporádico, era um fornecedor eventual, ele ia fazer uma retenção na época de Cepom, de R$5.000, ele não ia fazer, ele ia pagar o cara, porque o cara exigia o pagamento para pagar o serviço, e ele não ia recuperar esses R$5.000 nunca, isso há 4, 5 anos atrás. E aí, a hora que ele falou isso pro cliente, ele falou, cara, o cliente ligou para mim elogiando que eu fiz, com o que eu tinha feito, que eu tinha salvo ele de pagar 5 mil, que isso era o trabalho do contador, de ser consultivo. E ele só conseguiu porque a ferramenta faz isso todo dia. Então, assim, você vê que e aí, assim, qual é o mérito disso? Cara, o primeiro ano de projeto, os meus sócios são da área de tecnologia, eles sentaram no meio do meu time fiscal na Rossi, a gente tinha 10 analistas na época, e ficaram um ano inteiro ali olhando o que o cara fazia, até para ver se era melhor um tab, um mouse ou um enter em cada tela do sistema para que o usuário tivesse aquela segurança e a praticidade de trabalhar com a ferramenta. Por isso que o produto evoluiu do jeito que evoluiu e hoje a gente só tem feedback positivo dos clientes. Então, e isso é muito, muito foda, primeiro, né? Se você tá vendo isso aqui, tá ouvindo o Adjan falando aqui e não tá com vontade de comprar esse produto, cara, eu queria ter isso daí na época que eu tava lá no fiscal, na contabilidade, com certeza ajudaria muito. Era um produto realmente muito bom. E a idealização do produto surgiu a partir da sua dor, como você já falou antes, só que até então dores tem um monte, né? Como que a gente prioriza, cara, na hora de começar um novo produto? Porque eu tenho certeza que isso, galera, essa questão de produto, sempre que a gente tá falando de produto, pra gente que presta serviços aqui, funciona super, né? Então, assim, o nosso cliente, ele tem dor do financeiro, você falou, ele tem dor da implementação do RP, ele tem dor da precificação que ele não sabe fazer. Cara, a gente tem todos os dias um monte de problemas no mundo, né? Como que a gente escolhe um pra resolver? Né? Eu acho que você que estudou muito com a galera de startup, eu acho que isso é uma coisa muito discutida, né? Como que a gente escolhe o produto pra trabalhar? Como que foi pra você isso? E sei lá, qual que é o aprendizado que você pode compartilhar com a gente sobre essa questão de, puta, mano, a gente falou um pouco sobre isso. Tem um monte de ferramenta no mercado contábil que se sobrepõem, que são ferramentas que fazem mesma coisa, outro faz a mesma coisa. Então você tem 10 ferramentas, cada um faz um pouquinho diferente, mas elas entregam algo semelhante. E não é o teu caso aqui. Como que a gente faz um mapa para definir e desenhar produtos? Cara, foi uma pergunta ótima, cara, porque a gente, na verdade, assim, o produto não era para ser o que ele era hoje. A minha dor não era essa. Não era desse processo completo. Na época, eu atendo até hoje grupos de empresas de trade marketing. São aquelas empresas que terceirizam funcionários, né, da área de marketing também. Então o cara bota um cara para ser promotor de vendas da Samsung lá no Açaí, lá na Fast Shop, na Paraíba, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então o cara tem 1000 funcionários. E eu atendia, na época, 3 grupos com 7 empresas cada um. O cara tinha uma empresa de mão de obra temporário, outra efetivo, outra de marketing, outra de... esqueci, tem um nome específico, que ele coloca os produtos ali na prateleira, na posição de destaque, um monte de coisa. Então, esse é o promotor de vendas, não é? Então, e eles falam vários cenários, assim. E ele me mandava todo dia a nota certinha por e-mail, todas as notas. Só que eu recebia de 21 empresas... mais de 40, 50 e-mails por dia, e eu tinha um SLA que era assim, essas empresas são muito organizadas, então ele mandava 40 e-mails de manhã, eu tinha que analisar na parte da tarde e responder até às 18, era o meu SLA com ele, em contrato. E o que chegasse do meio-dia às 18, tinha que responder até o meio-dia do outro dia. Então o meu problema
era analisar a retenção, não era a nota. Só que aí o que é o legal? Quando a gente estava no Sebrae, o Sebrae falou, cara, você não pode partir o produto só da sua dor. Você tem que pesquisar o mercado. Então a minha tarefa na incubadora do Sebrae foi visitar mais de 100 contadores e tinha que ter lá os dados, tudo. Então eu visitei 100 contabilidades, entre empresas de contabilidades, para entender qual era a dor. E em 99% dos casos o cara falou, cara, o teu cliente é fantástico. Teu cliente te manda a nota todo dia. Eu não tenho acesso à nota. O cliente menor, ele não manda a nota, ele não tem essa estrutura. Então, eu não tenho a nota, eu preciso da nota. Então, o produto, a princípio, era o contador ia mandar a nota, a gente ia fazer a análise da retenção e devolver para ele. Não ia nem ter um app. Ia ser um produto de me manda por e-mail, como eu recebia. Eu analiso e te devolvo. Essa planilha com as informações ou a nota com a informação. O cara falou, não, eu não tenho a nota. Então eu preciso que você vá buscar as notas na prefeitura. Olha que louco. E aí a gente falou, poxa, eu preciso, é essa a dor. Essa é a primeira dor. Então a gente falou, cara, precisa ser dessa forma, porque se não for isso, eu não atendo o mercado. E o Sebrae falou, cara, você está olhando um produto para você, não um produto para o mercado. Então você está pronto para adaptar essa situação para o mercado? Então foi o primeiro ponto, foi muito legal, porque a gente teve que ouvir o mercado para entender se realmente... E aí a gente entendeu que a dor do mercado era outra, totalmente diferente da minha. O final é o mesmo, né? Eu não consigo fazer essa análise consultiva das retenções rápida, porque não tenho acesso. Agora, a forma, né? Não é porque eu recebo um monte de nota, é porque eu nem recebo, né? Então, na verdade, para resolver esse problema, você tava assim, ó. Eu vou sair daqui numa linha reta. Não, eu vou ter que ir aqui, para depois chegar nessa resolução, né? É isso aí. Então, assim, é escutar. É escutar o mercado. E a gente escutou muito o mercado. O tempo todo. A gente nunca foi que nem empresas, o conselho dos 100 maiores clientes. Não, cara. O cliente deu uma opinião ali, um feedback construtivo, ele entra ali. A gente melhorou o produto muito por demanda de cliente. Uhum. Hoje a gente tem um módulo Reinf, então o usuário consegue fazer tratar a natureza da operação dentro da plataforma, e se ele quiser, ele transmite a Reinf pela plataforma, os arquivos, os 2 arquivos que são das retenções, ou ele integra isso no software contábil pronto. Por que eu desenvolvi isso? Numa administradora de condomínio não tem contabilidade, não tem software contábil. Quando foi contratar, a gente falou, cara, eu tenho 4.000 condomínios. Só que eu só vou contratar vocês se vocês resolverem o problema da Reinf, porque eu vou ter que fazer na unha. Uhum. Para nós foi uma oportunidade enorme. A gente ficou um ano testando com ele, quando a gente lançou para o mercado, foi uma adesão enorme, porque todo mundo estava tendo problema com o software contábil, fazer o depara do código da natureza, do serviço para a natureza da operação, estava fazendo isso manualmente. Foi um outro serviço correlacionado ao nosso produto que apareceu e gerou outras demandas manuais. A gente, cara, tem que entrar na automatização, eu tenho que tirar o peso do cliente disso. Então, muito ouvindo o cliente, o tempo todo ouvindo o cliente, o tempo todo, desde o começo a gente mudou o formato que era, escutando o cliente, entendendo que a dor era ter a nota. Sim. Cara, isso é muito incrível, viu? É muito incrível, porque... Que é o conceito que a startup fala, né? Sim. Todo produto novo nasce de uma dor. E foi aquilo que eu percebi lá em 2007, quando eu chamei com o cliente, né? O cliente sempre vai falar para você tudo o que ele precisa. Cara, eu preciso disso, aqui, mas eu não dou conta. Então, é você entender e falar como é que eu consigo... Quando a gente fala, BPO é um produto novo que nasceu na contabilidade a partir de uma dor que o cliente começou a externar para todo mundo. Cara, eu não consigo. Você quer que eu te mande as informações para você fazer contabilidade, a descrição dos pagamentos da informação no banco, mas eu não tenho quem faça isso. Então a sua contabilidade não vai sair com qualidade. Então eu consigo te ajudar com isso. As empresas que tinham dificuldade, que antes só usavam nota, comercial principalmente, precisavam ter um RP, precisam controlar estoque. O contador começou a implementar ERP. Então tudo é oportunidade muito de ouvir, né? O mercado, assim, tudo nasce daquela dor, e o nosso cliente tem muita dor no mercado contábil, muita dor mesmo. Sim, tem muita dor, né? Acho que o difícil é o que a gente vai priorizar, né, para resolver, né? E também tem um pouco da essência, né, talvez de cada empreendedor, né? Essa discussão, que é uma discussão de produtos, eu tenho muito ela na Moonflag. A gente criou muitos produtos ao longo dos anos, né? E até mesmo, assim, mudamos a forma como a gente fazia, né? Eu hoje tenho conversas até com alguns caras que são mentores de agências de marketing, e eles ficam bem impressionados, assim, com o resultado que a gente tem como agência, né? Em tanto os nossos indicadores, né? O crescimento e tudo mais. E eu atribuo isso a enxergar a visão de produtos de uma forma diferente. Tanto que eu sou um cara que eu defendo muito essa ideia, que eu acho que a gente, como prestador de serviço, a gente tem que envelopar a nossa solução para que ela se assemelhe a um produto, e um produto não resolve todos os problemas. Então você tem que ter mais de um produto. Tem que ter uma esteira de produtos, sim, que aí é quando fica interessante, aí fica legal.
né? Que você tem um produto, cara, tenho aqui uma contabilidade. Eu posso ter a contabilidade da arfista, que brincando com o que você disse, desde que esteja muito alinhado para o cliente qual que é esse produto, quais são as limitações desse produto, mas às vezes ele vai atender a uma determinada camada de empresários. Só que talvez tenha um cliente que vai precisar de uma contabilidade mais voltada para uma controladoria. Que aí eu vou precisar, cara, de um outro nível de profundidade e contato. E não tem problema, eu posso ter esse produto aqui desde que esse cara pague por esse produto. Tem mercado e cliente para todo mundo. Exato, eu posso ter o BPO financeiro desde que o cara pague para isso. E assim, e até mesmo o que é legal é que às vezes um cliente que está naquela contabilidade básica, ele pode progredir para uma contabilidade mais consultiva, vamos chamar assim, e inclusive pagar mais por isso. Né? Então eu gosto dessa ideia, eu acho que quando isso funciona é legal. Quando a gente só bota o nosso serviço como assinatura, é tipo assim, o cara acha que tá tudo incluso. Então ele contrata a contabilidade, ele acha que vai... com certeza, né? O seu cliente aí tá achando que você tá com tudo pronto da reforma tributária para resolver a vida dele. E ele pagando... Tá achando que ele não vai ter que arcar com nada disso. Ele pagando o auge dos R$200 de mensalidade dele, que isso que é mais triste às vezes, né, cara? Então assim, cara, e é louco isso, essa questão de produto, porque... Quando isso não é alinhado muito bem, eu já vi, cara, eu corrijo muito amigo meu que é empresário que é fora do mercado contábil, porque os caras, tipo assim, é louco. Tem cara que é PJ, o cara fatura, sei lá, 30, 40, 50 conto, cara, não sei o quê. Ah, não, mas isso aí era uma questão de nota fiscal, olha só isso aqui, ó, se liga. O cara é infoprodutor, esse cara. E aí ele precisa emitir as notas fiscais dele, mandava contabilidade normal, né? Aí ele emitiu as notas fiscais dele, o sistema dele de emissão de notas fiscais deu pau em um mês. E meu que não sei por alguma razão represou as notas e emitiu 2 vezes as notas no mês seguinte. E aí, tipo assim, pô, lógico que ele pagou mais imposto. Ele não pagou nada em um mês. No outro mês ele pagou muito. Ele ficou bravo com a contabilidade dele. Ficou bravo, porque ele falou, como assim? Tá, mas você tem que ver isso. Cara, olha o nível, a loucura que o cara tá fazendo, né? Eu falei, cara, você é doido. Quando você não pagou imposto ou pagou muito menos que a média, você não se importou, né? Que aí, se você que é responsável por emitir a nota fiscal, não emitiu todas as notas, pagou menos imposto porque não mandou todas as notas, depois acumulou, emitiu tudo no mês seguinte, e aí quando tu paga mais imposto, você atribui a responsabilidade pra contabilidade. Tipo assim, que você é o cara obrigado a emitir suas notas. E eu tenho certeza que você também vendo aí, com certeza já passou por algo assim, que assim, é a ponto de tirar a gente do sério, né? E aí você fala, cara, você é louco? Aí eu perguntei pra ele, cara, quanto tu paga pra tua contabilidade? Ah, sei lá, R$250. Ah, mano, é brincadeira, né, velho? É brincadeira, né, velho? Mas o cliente tem essa sensação, né, de que o contador é responsável por tudo. E a gente tem ouvido bastante, assim, primeiro, o empresário não está preocupado com a reforma. Ele está achando que é alguma coisa que o contador vai resolver para ele. Sim. Foi aquilo que a gente falou. E tem alguns contadores já vendendo produto, nós estamos vendendo um produto na Rossi, que é consultoria para a implementação da reforma tributária, que é justamente fazer isso. A gente conversou, fez 2 palestras com clientes e eles falaram, cara, eu entendi o nível de coisa que eu tenho que fazer e eu não consigo. Você vai fazer por mim? E aí a gente falou, cara, estou montando um produto para conseguir te atender, mas isso vai ter um custo. Então as palestras foram para conscientizar o cliente de que ele tem que ter, né, um material. E aí não precisa ser uma palestra, né? Dependendo do teu perfil. Um comunicado, uma informação. Um vídeo, né? Um webinar, sei lá, um negócio online. Pontuando o que precisa, do que se trata a reforma, ainda que não é algo. Mas e aí você consegue criar um produto ou uma solução tua para atender. Uma assessoria, vou te cobrar X a mais por mês, por hora, para te ajudar a fazer isso. Ou eu vou montar um time, como a gente fez, montar um time para te fazer vender a implementação da reforma, para fazer todos os processos que tem, estruturar ali o que você vai entregar no produto, para ficar muito claro para ele o que você vai entregar, fazer um contrato, isso que está entregado, isso está no escopo, isso não está no escopo, né? Para não ter dúvida disso e aí você conseguir gerar esse produto. Mas a oportunidade está aí, mas ela também vem do quanto o mercado ainda não acordou para isso. Sim. Todo mundo acha que isso vai acontecer para agora em janeiro, quando tiver que mudar o padrão da nota. Muita gente, dia 5 de janeiro, a hora que você volta do feriado de final de ano, não vai emitir nota. Vai ser um caos para a contabilidade do dia 5 de janeiro. Porque a contabilidade que não orientar o cliente que ele precisa se adequar, não vai conseguir atender ligação no dia 5, porque o sistema do cara vai travar, ele não vai emitir nota fiscal dia 5 se ele não tiver estruturado o RP dele, não tiver parametrizado. Que loucura. É uma loucura e ninguém tá olhando para isso, tá? Não vai acontecer nada. E o cliente vai reclamar de quem? Peraí, eu não tô emitindo nota porque eu não adequei o meu sistema. E aí vai ser culpa do contador. Voltando no que você acabou de falar da culpa do contador porque eu não tô emitindo nota. Mas não é atribuição do contador ir lá e parametrizar o sistema do cliente. Não. Nunca foi. Entendeu? Mas o contador precisa orientar o cliente que ele precisa fazer isso até janeiro. Senão você é omisso. A hora que você é omisso, você é responsável. E é aí onde o cliente culpa o contador, porque a gente acaba sendo omisso em muitas coisas. Então o mínimo que eu tenho que fazer qual é a legislação, tá? Entrar, mandar para o meu cliente, não adianta mandar e-mail.
O cara não lê e-mail. Não adianta falar. Ou finge que não lê também, Ele né? vai ver ou vai fingir que não vai ler. Fala, cara, você me mandou e-mail e não falou nada. Então você tem que conscientizar, arrumar uma forma de conseguir atingir o teu cliente, nem que seja alguns minutos ali, o time colocar para atender, para falar pro cliente, teu time fiscal, ou você, se é só você como empresário, né? Chegar e falar, cliente, isso muda a partir de janeiro, é o primeiro ponto da reforma tributária e você precisa estar adequado, senão você não vai emitir nota em janeiro. Nós já fizemos essa ação com os clientes. Conversa com o teu pessoal de RP, vamos olhar o que tem que impactar, tem uma parte que é revisar a tua grade de produtos, então a gente consegue fazer isso para você, mas são horas que não estão no escopo do nosso trabalho, vai gerar um custo novo, então é como você apresenta para o cliente, né, a necessidade e o benefício, né? E a gente sempre fala assim, um produto, voltando para o que a gente falou de produto, o cliente só compra um produto quando você mostra que ele é um benefício para ele, não quando você mostra que é uma obrigação. Então se você se posicionar como uma obrigação, você precisa se virar com isso, você tem que mostrar qual é o benefício que ele vai ter com aquilo que você vai entregar para ele. Entendi, cara. Fera. Ó, a gente tem alguns minutos aqui pra acabar nosso papo, mas, cara, é muito assunto que eu queria falar com você. Você hoje, você tem... A Uniconte tem a Rossi, juntando tudo, a gente tá falando de quase 100 pessoas. Quase 100 pessoas. Estamos passando de 100 já. Passando de 100 pessoas. Geral de home office? Geral de home office. Vamos entrar nessa polêmica? Pra gente acabar essa conversa. Pra mim não é polêmica, tá? Pra gente acabar essa conversa em alta. Eu tava vendo uma reportagem outro dia que até hoje a gente não tem pesquisa ou indicadores que comprovem que o home office não funciona. Sim, eu concordo com você. Mas ao mesmo tempo, a gente tá vendo um retorno do presencial até de grandes empresas de tecnologia. O Nubank recentemente anunciou, né, que a partir de 2026 é pelo menos 2 vezes no escritório. Eu morava na frente da sede do Nubank aqui em São Paulo, na Rebouças, naquela Capote Valente. E, cara, é lindo aquele escritório e não ia ninguém, entendeu? E eu tinha um amigo da minha noiva que trabalhava lá, ele falou que a cada 3 meses ele ia uma vez. E você é o cara do home office. Eu conheço empresas que funcionam muito bem no home office, tá? Então, eu tô com você. Ao mesmo tempo, eu acho que tem alguns papéis que me parecem que funcionam melhor. O desenvolvedor, top. Talvez o líder ali. A conexão com a equipe é uma necessidade muito grande. Então, você tem que criar muitos rituais e tal, não sei. Enfim, qual que é a tua visão sobre esse modelo de trabalho? Para você funcionar bem, cara. Só olhar para o crescimento da Uniconte aqui nos últimos anos. Então, assim, acho que tá a prova de... Tá acima de se provar, né? Para você funciona bem. Mas por que você acha que você funciona bem? E muita gente que não, talvez, encontrou o mesmo sucesso nesse tipo de modelo. Cara, eu acho que assim, eu comecei com ele na Rossi, né? Quando eu comecei na Rossi, a Uniconte ainda tinha uma estrutura de colaboradores pequena, eram poucos funcionários. E eu percebi na Rossi, começamos pela pandemia e não voltamos. Sim. Então, antes da pandemia, a gente continuou no home office. Primeiro, eu olhei muito para a qualidade de vida, eu percebi. Sim. Né? Eu levava, às vezes, 2 horas para chegar no escritório e tinha pessoas que levavam mais que isso. Muito mais que você. Muito mais que isso. E aquilo, a greve do metrô, ninguém foi trabalhar. Home office, você não tem isso. Né? A pessoa tá doente, vai no médico, volta, ela consegue trabalhar. No escritório, ela não vai sair da casa e ir pro médico e voltar pro escritório. Não. Então a gente olhou isso. E muito gestão. A gente sempre olhou muito para isso, né? As pessoas têm metas claras, a gente tem alguns padrões, por exemplo, no escritório, e no Uniconte também. Ela trabalha no horário comercial, ela tem um home office, mas ela não pode fazer o horário que ela quer. Uhum. Porque o cliente, ele precisa atender o cliente, tem que estar à disposição do cliente. Sim. Então a gente deixou muito claro isso. E como um benefício o tempo todo, é um benefício para você, é bom trabalhar no home office, tem as regras. Então, hoje o nosso time todo, ele tem metas muito claras, prazos, eles apresentam, os times montam e apresentam o resultado. E eu sempre sou um cara um pouco do contra, Matheus. Eu gosto do contraponto. Eu não gosto de remar com a maré. Eu gosto de ir contra a maré, entendeu? Eu no escritório hoje, eu tô abolindo os gestores de área. Eu já faz 3 anos que eu não tenho um gestor contábil, que eu não tenho um gestor de RH. As equipes são autogerenciáveis. Claro, a gente trabalha com um perfil melhor de analistas, pleno e sênior, mas hoje eles não têm líderes. Hoje eles têm tarefas, demandas, prazos e eles se autogerenciam, eles tratam com o cliente, eles resolvem. Então, eu já faço isso há 4 anos. Outro dia eu vi uma reportagem que a Amazon estava eliminando os gestores de área, os líderes, porque para mim era um momento em que a gente tinha alguém ali muito bem remunerado entregando muito pouco, que era cobrar os outros. Né? E a gente tem profissionais, quando você tem um profissional pleno e sênior, como é que você fica cobrando o tempo todo um cara que já tem um nível maior? Então eu comecei com um departamento, resolvi apostar a partir de uma dor, eu perdi um líder contábil, perdi o time todo com ele, tive que reestruturar. Falei, cara, eu não vou passar por isso de novo. Por que eu não passo por isso de novo? Para mim uma visão de que
As pessoas, a hora que saiu esse líder, eu tinha 8 pessoas brigando por uma vaga, e aí se eu promovesse uma, eu tinha 1 satisfeito e 7 insatisfeitos. Correto. E aí a gente mostrou para eles, como o nosso foco é formar consultores, a gente quer que todo mundo ali seja um consultor. Isso é uma política que a gente implantou com o programa de qualidade em 2016. Hoje o cara, ser um coordenador era um limite para ele, é onde eu posso chegar. Consultor não, consultor eu não tenho limite. Sim. Eu posso me tornar um consultor, todos nós podemos tornar consultor. O que a gente percebeu? O time se uniu, todos entenderam que poderiam crescer junto, que um ajudando o outro, todo mundo cresceria, que eles teriam oportunidade, e abraçou. E aí a gente fez isso com o departamento contábil, departamento pessoal. 2 anos depois eu tive a perda de uma colaboradora que estava 20 anos na área e à frente do departamento, e aí com alguns problemas a gente chegou pro time, eu trago alguém, porque não tinha ninguém pronto para ser esse líder, ou eu dou a oportunidade de vocês liderarem juntos e transformarem. Eles abraçaram, deu certo, e aí eu tinha um gestor fiscal, tive uma saída de um gerente, vi que ele tinha um perfil de dono, de poder absorver, trouxe ele para ser gerente, e ele gradativamente foi fazendo um processo para que a área fiscal também se tornasse autogerenciável. Hoje nós não temos gestores nas áreas. Tem um gestor geral. Eu tenho um gerente geral que numa situação extrema ele interfere, mas no resto quem trata com o cliente são os times. Eles sabem dessa responsabilidade, eles sabem do que eles têm. E como é que eu vendi isso? Como benefício para eles, que realmente é. Que é, né? Como é que essa pessoa se torna um profissional melhor? Se ela for um analista que só faz análise, ele não cresce profissionalmente. Porque ele não vai ter a oportunidade de participar de uma reunião, ele não vai ter a oportunidade de se apresentar como um consultor de negócios. Então, hoje, todo profissional que a gente tem no escritório, ele vai para a reunião do cliente que ele atende. No começo, ele é acompanhado por um gerente, por um analista, e depois que já tem essa maturidade, mas em um dado momento ele sabe que ele vai fazer reuniões sozinho. Sim. Então hoje eu tenho o meu time todo fazendo reuniões sozinhos com o cliente. Isso é fera. E aí o que o mercado vai falar? Fera. Pô, Djam, mas você não tem medo do cara levar o teu cliente embora? Se fosse assim, o Itaú só tinha uma agência até hoje, não é isso? Não tinha outra agência porque... Entendeu? Então, assim, você empodera o profissional, porque ele fala... Eu hoje, quando um cliente pede alguma coisa para mim, eu hoje atendo muito pouco. Eu falo, ó, o fulano, contador que atende a sua empresa, porque ele é contador, vai te atender. Então, eu sou muito nisso de contra a maré. Eu acredito muito, eu sempre ouvi as coisas do home office, mas eu criei um modelo em que ele fosse sustentável. Precisou de ajuste? Precisou. Teve gente que não se adaptou. Tinha gente lá que quando a gente monitora, tem ferramentas de controle, como a gente falou, tem muita tecnologia. Tinha gente que trabalhava das 5 da manhã às 8 e depois voltava a trabalhar 3 horas da tarde. E aí, cara, não se adaptou à cultura, e é cultura, né? Não se adaptou à cultura da empresa. Virou cultura. A partir desse momento que é uma realidade para a empresa, virou cultura. Virou cultura. Então, hoje, todo mundo sabe qual é a cultura da Rossi, sabe que ele tem que trabalhar no horário, sabe que ele tem que focar no atendimento ao cliente, e sabe que ele, para se tornar um profissional melhor, tem que ter, além da capacitação técnica, tem que ter uma capacitação de poder, como eu me porto numa reunião, como eu me apresento, como eu falo com o cliente, qual é o nível que eu posso estabelecer de relação com o cliente, que eu não posso passar desse nível, como eu tenho que me posicionar com ética e transparência quando eu erro, que é identificar o erro, corrigir e depois posicionar o cliente. Já levar, aconteceu isso, teve esse problema, mas já está resolvido, a solução foi essa, só estou te alertando para ficar transparente do que foi feito e amanhã depois não ter esse tipo de surpresa. Então, o profissional hoje, e aí eu me moldei muito no que eu aprendi, eu falei para você, e eles me respeitam muito como profissional, por toda essa evolução que eu tenho, pelas conquistas que eles viram que eu tive, com o Uniconte, com tudo, então eles falam... Eu sou um espelho para eles, então em algum momento eu me tornei. Então para eles hoje é assim, como é que eu alcanço a Djam? E eu participo disso. Eu hoje não sou sócio da Rossi, hoje eu sou o mentor da Rossi. Sim, legal. Hoje quando precisa eu entro numa reunião, cara, tô com dúvida. Cara, eu faria isso. Então, eu também gosto de levar essa linha. Entendeu? E eu falo para eles, vocês hoje eu falo para eles, vocês podem me acionar a todo momento. O time contábil, eu faço uma reunião todo dia com eles, de manhã, das 8 às 8h15. Mas eu digo, eu não sou o coordenador de vocês, eu não sou o líder de vocês. Eu estou aqui no papel de mentor. Quando vocês precisarem de algo, me acionem e eu vou compartilhar o meu conhecimento para que juntos a gente decida. Então todos os times hoje, eles fazem a apresentação mensal de resultados, eles definem o que vai na apresentação, eles definem o planejamento estratégico do ano que vem, é de baixo para cima. Não sou eu mais que faço planejamento estratégico. O DHO desce no time e pergunta para o time o que vocês, conhecendo a cultura da Rossi, conhecendo os últimos anos que vocês já estão aqui na Rossi, e a gente, graças a Deus, consolidou um time muito forte, o que você
planejaria de estratégia dentro da tua área que você consegue fazer para que a Rossi continue crescendo. Então, eles trazem e a gente monta esse planejamento de baixo para cima. Quantos não clientes mais. tem a Rossi? Hoje são 280, quase 300 clientes. Entre diferentes portes, né? Como aquilo que a gente falou, a gente não trabalha segmentado, né? O segmento é o cliente que quer usar a contabilidade como ferramenta de gestão, é o que a gente insiste muito. Legal. Muito legal, Jean. Acho que deu aqui nosso tempo. Cara, muito fera. Papo excelente. Vai de home office a produto, a tecnologia, a empreendedorismo nesse novo negócio. Cara, eu fiquei muito contente com a nossa conversa. Acho que foi muito rica. Quem por acaso... E você que tá me vendo aqui, inclusive, você quer que o Jean volte mais vezes? Deixa aqui o comentário, que eu acho que aí a gente poderia estender muito mais esse assunto. E aí, Papo tá bom, quando o papo tá bom, fica ruim, feio que tá acabando, né? Pois é. Mas aí, enfim, se você quiser que o Jean volte aqui pra gente falar de outra coisa, deixa aqui nos comentários. Jean, quem quer não só conhecer mais de você, da Uniconte e tal, deixa aí uma mensagem pra turma final, a respeito de onde eles te encontram aí na internet. Legal. No Instagram, principalmente, né? @JeanRossi, @Uniconte_oficial, no Instagram também, né? O nosso site www.uniconte.com. E obrigado, né, Matheus, pela oportunidade aí de estar aqui compartilhando, sempre e aprendendo, né, é muito bacana, é uma troca, né, literalmente uma troca essa experiência aqui, a gente conversou bastante antes de começar, mas a conversa foi muito boa e realmente dá vontade de continuar. Dá vontade de continuar, muito bom, também adoro. É o seguinte, todas as redes sociais do Jean estão aqui na descrição do vídeo, site, Uniconte, você pode entrar em contato. Cara, não tem hoje ferramenta que entrega o que a Uniconte entrega no mercado, por tudo que o Jean falou aqui, mas não só por isso, né, é só você conversar um pouco com a equipe dele, com eles, você vai entender que realmente eles têm um trabalho bem singular. Jean, meu irmão, muito obrigado. Tamo junto, viu? Deus abençoe. Você que tá aí ficando nesse vídeo até o final, muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê aí no próximo Mooncast, na próxima semana. Até mais. Isso que você acabou de ouvir aqui no Mooncast, eu tenho certeza que foi impactante aí pra você, né? Você ficou até o final do episódio. Deixa eu te falar que tem um lugar que você pode se aprofundar em estratégias como essas que a gente discutiu aqui hoje. Gestão de marketing, vendas, pessoas, processos, tecnologia, escala de negócios contábeis. Tudo isso você pode ter acesso no Moonflex Space e o conteúdo ele não para. Lá a gente tem uma aula ao vivo todos os meses, uma caixa de ferramentas para você ter acesso a tudo aquilo que funciona de melhor e nas maiores empresas de contabilidade no Brasil. Você pode ter acesso a um FlexSpace com um valor de R$ 397 por ano, muito menos que a sua assinatura da Netflix. E lá, eu tenho certeza que você vai encontrar muito mais disso que você está buscando aqui no Mooncast. Porque lá é um ambiente certo para o empresário contábil que quer escalar a sua empresa. Te vejo no FlexSpace.